e um disco do IQ, que é o The Seventh House, um disco de rock progressivo muito bonito. Hoje, voltando a São Paulo, fazendo o programa ao vivo, eu tenho um convidado especial aqui hoje, que já havia algum tempo que a gente estava tentando se encontrar, mas por lance de agenda, ele viaja muito e mora fora do Brasil, não foi possível antes esse contato. Eu estou aqui hoje, gente, está aqui comigo ao vivo, o Roger Uger. Ele é analista junguiano, nascido na Inglaterra, é terapeuta de vidas passadas e criador da terapia regressiva integral, é conhecido internacionalmente como um pioneiro na área da psicologia transpessoal, formou-se pelas universidades de Oxford e Londres e pelo Instituto Carl Gustav Jung, em Zurique. Seu livro As Várias Vidas da Alma, editado no Brasil pela editora Cultrix, é considerado um dos trabalhos fundamentais sobre a terapia das vidas passadas. E o Roger vive atualmente em Nova York. Ele leciona por todos os Estados Unidos, a Europa e a América do Sul. E ele está aqui em São Paulo porque amanhã, sexta-feira, e sábado e domingo, ele estará realizando uma palestra e um curso muito legal. Nós vamos dar os detalhes daqui a pouquinho para vocês. O Roger veio do aeroporto de Congonhas direto para cá, ele está vindo de Brasília, pousou aqui em São Paulo e na correria arranjou um tempinho para vir aqui ao programa. Depois eu vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem, caso queiram conversar com ele, aproveitando essa viagem dele, essa oportunidade rara. Eu vou bater um papinho aqui com o Roger sobre o trabalho dele, a questão das vidas passadas, as regressões de memória, a todo o lado transpessoal e transcendente dessa coisa chamada psique, ou seja, a alma humana, e também um trabalho muito legal que ele vem desenvolvendo sobre as divindades femininas, as deusas, os arquétipos das deusas, esse feminino, essa grande mãe que se fala em todas as tradições. Ele inclusive vai estar fazendo um curso sobre isso aqui em São Paulo. Mas ele explica melhor aqui pra gente. Roger, muito boa noite, muito obrigado de você ter vindo ao programa. Muito bom. Boa noite, Wagner. É um grande prazer de estar aqui em São Paulo com vocês. Gente, o Roger ele vem ao Brasil há vários anos e ele fala português, mais ou menos, né? Então tá aqui do meu lado o Alberto, que vai traduzir uma ou outra palavra que não dê para entender. Então a gente vai aproveitar um pouquinho da experiência dele aqui. Roger, conta para nós como você começou essa trajetória que levou você a pesquisar tantos anos sobre vidas passadas, arquétipos femininos. Eu sei que você pesquisou bastante a meditação budista, e eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes, como é que você começou, o que motivou você a procurar inicialmente a meditação, e hoje você mora perto de Nova York, que é um centro muito grande. Como é que você lida com a agitação da grande cidade e, ao mesmo tempo, com esta paz de espírito interna que se busca na meditação, essa coisa de relacionar paz de dentro com a agitação de fora? O que você pode falar disso, inicialmente? Quando terminei meus estudos em psicologia junguiana, e eu queria fazer uma prática para me calmar depois de um dia na cidade. E descobri a prática budista que se chama Vipassana. Vipassana. Foi muito, muito útil. E não foi uma fugir do estressado do dia, mas um método de limpar o psique um pouco. Ou seja, você buscou a meditação numa espécie de limpeza energética, emocional, para ajudar a acalmar e equilibrar você. Foi assim que você começou? Sim, isso é parte da meditação, mas isso é muito ligado aos praxis de Jung em psicologia, de observar os eventos interiores do psique. Ou seja, os complexos, os sonhos, as fantasias são muito interessantes quando eles surgem meio na meditação. Por exemplo, você, com o trabalho da meditação, a pessoa consegue, às vezes, mergulhar internamente
e ela consegue perceber o fluxo de pensamentos, o fluxo de emoções que gravitam em volta da consciência dela. Isso. E ela procura observar aquilo como um observador neutro, sem ser afetado nem pela velocidade e agitação dos pensamentos, nem pela agitação emocional. E, pelo que eu entendi, como você estuda muito Jung, né, e o Jung ele avançou muito na questão dos sonhos, dos arquétipos, inconsciente coletivo e tudo isso, pelo que eu entendi, você juntou um pouco dessa sabedoria vinda da meditação budista com o trabalho junguiano, né? Tipo assim, qual é a correlação que você encontrou justamente entre o que o Jung falava e a meditação que os hindus vêm falando há tantos milênios? Se você lê os Memórias de Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões... Aliás, é o livro que eu mais gosto dele. Bonito esse livro. Ele fala de um período de sua vida, depois de uma ruptura como Freud, quando ele se trova muito desorientado. Ele não tem direção, ele não tem criatividade. Ele descobriu praxis de se deixar deixar surgir no conscientes algumas imagens, alguns pensamentos que vêm. Sem julgar, sem sem direcionar, sem julgar, apenas exatamente. Observando. Isso foi exatamente o mesmo prática de Vipassana. Ele não conhece as meditações budistas, isso foi 1910, o conhecimento do Oriente foi pequeno nesse tempo. Mas eu vi uma conexão muito grande no método de Jung. Não as teorias são diferentes, não podemos discutir, mas esse é o método de se deixar entrar nas fantasias mais profundamente que normalmente. Mas despertado. Bom, amigos, só para dar uma traduzida bem rapidinho, uma resumida, o Roger está dizendo que ele começou pela meditação budista e depois, estudando, ele descobriu que muitos dos métodos do Jung se aproximavam um pouco do que o budismo preconizava na meditação, que é o mergulho interior e a observação das fantasias, pensamentos e emoções como um observador neutro que procura observar aquele mundo de coisas e procura interagir de uma forma pacífica, diferente. E foi por aí que ele começou a correlacionar, e muito embora o Jung não falasse diretamente disso, com a sabedoria ancestral vinda do budismo, do hinduísmo, do yoga na parte da meditação. Daí houve essa correlação e ele procurou aprofundar o trabalho do Jung, já tendo essa base da meditação budista, e daí ele foi descobrindo algumas coisas. Ô Roger, esse livro, As Várias Vidas da Alma, editado aqui no Brasil pela editora Cultrix, é um livro que fala da terapia reencarnacionista, fala de regressões de memória, desbloqueios de traumas de vidas anteriores, corpos sutis, ou seja, o chamado corpo astral, corpo espiritual. Eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho de regressão de memória. Como é que você começou a fazer regressão de memória? O que levou você a entrar por essa área? E observando os traumas que as pessoas relatam durante as sessões com você, o que você acha que é o maior problema que as pessoas vêm trazendo de outras vidas? Emoções presas, apego, sei lá, medo. O que é a grande trava humana que vem travando a gente há muitas vidas e que aflora durante a regressão e que você vê que fala assim, aquilo ali é o grande problema da humanidade, por exemplo? Essas são grandes coisas, mas o método pode ser comparado a uma descent through various buildings. Traduz para a gente, Alberto. Andares mais baixos, andares baixos. Por exemplo, o Jung tem um sonho. No sonho, ele foi na casa moderna. Ele descobriu uma stairway, uma escada, going down the step, descendo a escada, e se encontrou na casa de 18º século.
18th uma century. casa do século XVIII. E mais uma vez, uma outra escala no tempo do Renascimento. Certo. E mais uma escada o tempo dos romanos. E ele teve a ideia que o psique tem as várias Camadas. níveis ou Níveis, camadas. E isso no trabalho é de ajudar as pessoas a explorar essas camadas para os traumas de outros tempos que são em nós, como padrões heritados, se diz? Hereditários. E esse método de meditação sobre fantasias deixa a pessoa deixar nesse mundo interior e encontra fragmentos que são buried, how would you say buried? Enterrados, nossa memória ancestral, nossas memórias da cultura. Tá, vamos resumindo, amigos, o que ele está falando é que o Jung descobriu, né, por observação, que é possível mergulhar para dentro de si mesmo e aprofundando camadas de memórias anteriores, seja desta vida ou de outras, e ao mergulhar e compreender essas camadas, liberar traumas que são como se fossem nós, coisas que prendem a gente a emoções e coisas mal resolvidas do passado. E a partir daí, o Roger desenvolveu o trabalho dele de desbloqueio, através das regressões de memória, através das consultas individuais que ele faz por todo o mundo, principalmente em Nova York, onde ele mora, e daí esse livro que vocês podem achar em todas as livrarias, As Várias Vidas da Alma, Roger Wugger, da editora Cultrix, que é um excelente livro de regressão de memória. Inclusive eu li esse livro em janeiro desse ano. Eu estava em Salvador e lá tem a Fátima, que é uma médica amiga minha que faz cursos com o Roger. Quando ele vai lá em Salvador, ela me emprestou o livro, eu li o livro rapidamente, né? E hoje aqui está o Roger batendo esse papo com a gente. Eu vou aproveitar. Tomás, vamos deixar as linhas abertas, se o pessoal quiser ligar. Vocês podem ligar para 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. A partir de agora, se quiserem fazer uma pergunta para o Roger, quem vai atender vocês ali é a Daniela, e aí ela passa a pergunta de vocês para o ar, caso a pergunta seja pertinente.